E aí, pessoal, aqui é o professor Adelan mais uma vez e hoje eu vou trazer para vocês teorias demográficas, que foram as teorias que, com base no crescimento populacional, tentaram explicar a economia e o contexto mundial como um todo. Vocês vão entender a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria ecomalthusiana, a teoria reformista e tudo que vocês precisam saber sobre o assunto. Essas teorias estavam certas? Continua aqui comigo que você vai saber de tudo. O diretor já está soltando o som aí, ó. Pode aumentar o som, diretor, que agora vai começar o show de aprendizado com essa galera massa. Vamos lá, pessoal! E para começar nossos estudos, vamos começar pelo básico, pelo primeiro de todos, que é a teoria malthusiana. Mas para entender a teoria malthusiana, é necessário também que vocês entendam quem foi essa pessoa aqui, ó, Thomas Malthus. Aí vocês vão falar, professor, mas vai falar de teoria demográfica e vai falar de uma pessoa assim. Porque, ó, preste atenção nos nomes das teorias. Teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria ecomalthusiana, ou seja, os pensamentos desse rapazinho aqui, ó, desse estudioso Thomas Malthus, foram tão importantes que interferiram até em outras teorias que vieram posteriormente. Por isso é bom a gente entender o contexto histórico e a vida desse pensador, Thomas Malthus. E quem foi Thomas Malthus? Thomas Malthus foi um pastor, guarda isso aqui, pastor, sociólogo e economista inglês. Suas teorias econômico-sociais giravam em torno do crescimento populacional. E o que ficou mais marcado da sua teoria foi que a população cresceria em PG e a produção de alimentos cresceria em PA. Vamos avançar aqui um pouco mais, que vocês vão entender a teoria malthusiana com base nos fundamentos da teoria malthusiana. O primeiro aspecto que vocês têm de entender é que essa teoria foi proposta em um dos períodos mais marcantes da história mundial, que foi a primeira Revolução Industrial. E o que ocorreu com a primeira Revolução Industrial? Um dos fenômenos que ocorreram com a primeira Revolução Industrial foi o êxodo rural, as famílias saindo do campo em direção à cidade. Quando elas chegaram nas cidades por ter melhores condições médicas hospitalares, o crescimento populacional elevou de maneira significativa. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas eu estudei na aula passada e o senhor falou que, à medida que as pessoas vão para a cidade, a tendência é que a quantidade de filhos diminua. Exatamente. Só que nesse contexto da primeira Revolução Industrial, as pessoas ainda traziam consigo a concepção rural de quantidade de filhos, ou seja, elas haviam mudado de lugar, mas não haviam mudado ainda a forma de pensar. Posteriormente, eles começaram a entender que a vida na cidade era mais custosa, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esses aspectos fizeram com que a quantidade de filhos por casal reduzisse. Mas a primeiro momento não, a primeiro momento, ao encontrar condições positivas de vida, melhores condições hospitalares, de saúde, tudo, a tendência foi a população subir. Tranquilidade? Vamos avançar aqui. E o primeiro aspecto proposto por Malthus foi que o crescimento populacional e a produção de alimentos ocorreria de maneiras diferentes, ou seja, para o economista, a produção de alimentos no mundo cresceria em PA e a população cresceria em PG. Mas, professor, como se daria esse crescimento? Para Malthus, a cada 25 anos, a elevação na produção de alimentos e o crescimento populacional apresentariam ritmos diferentes. Pessoal, pense aqui comigo. Ó. Malthus dizia que, à medida que a população crescesse, a produção de alimentos não iria ser suficiente para conter o ritmo do crescimento populacional. Olha essa tabela que eu coloquei aqui para vocês. Ele falava o quê? Que a produção de alimentos cresceria em PA e a população cresceria em PG. Ele falava que a cada 25 anos ocorreria uma mudança na produção de alimentos e na quantidade populacional que o mundo apresentava. Ele falava que no início, até que a produção de alimentos conseguiria acompanhar a população mundial. Só que ia chegar em um momento, a partir dessas contagens de 25 anos, em que isso não iria mais acontecer e é que a população mundial iria superar em muito a produção de alimentos e isso traria muitos problemas sociais para o mundo. Tranquilidade? Vamos voltar aqui para a tela. E a partir dessa explicação, Malthus deduziu que o futuro do mundo seria de miséria e fome. Preste atenção aqui, ó. Segundo Malthus, quando a oferta de alimentos superasse de maneira significativa a sua produção, iria ocorrer guerras no mundo. E guerra, você sabe, gera outros problemas sociais, pandemias, epidemias, doenças. É tipo um The Walking Dead da realidade, onde os vírus estão bagunçando o mundo. Mas voltando para cá para a coisa séria, Malthus dizia o quê? Qual era o resumo da teoria de Malthus? Que o crescimento populacional
seria o motivo causador dos problemas sociais. E por isso ele propôs algumas maneiras de conter esse crescimento populacional. E o primeiro deles foi o rigoroso controle populacional por meio da sujeição moral, principalmente para os mais pobres. É aí que eu falo da questão da formação religiosa de Malthus. Malthus falava o quê? Que o grande causador dos problemas sociais é o crescimento populacional. E para conter o crescimento populacional, as pessoas têm que se sujeitar moralmente. Vamos retardar o casamento, que à medida em que retardamos o casamento, diminuímos a quantidade de filhos por casal. Ah, professor, mas não pode simplesmente utilizar métodos contraceptivos para poder não ter filho? Não, porque Malthus proibia, isso era da formação religiosa dele. Dentro do ponto de vista religioso, a pessoa só pode ter filho a partir do casamento. Antes do casamento não poderia ter filho. Outro aspecto é que a relação sexual é utilizada apenas com o objetivo de procriar dentro dos preceitos religiosos de Malthus. A busca do prazer não está relacionada ao ato sexual. Por isso ele falava, sexo só depois do casamento, então vamos retardar o casamento que assim retarda o crescimento populacional. E avançando aqui comigo, pessoal, além dessa sujeição moral proposta por Malthus, Malthus propunha também da questão política soluções drásticas para conter o crescimento populacional. E uma dessas soluções seria o fim de políticas assistencialistas. Pense aqui comigo, pessoal. Para Malthus, quando ocorrem políticas assistencialistas, as famílias se sentem mais confortáveis. E à medida que elas se sentem mais confortáveis, a tendência é ter a maior quantidade de filhos. O que seria uma política assistencialista na atualidade? O Bolsa Família. Aí Malthus falava, olha, não vamos ajudar essas pessoas, porque à medida que a gente ajuda essas pessoas, elas se sentem mais confortáveis, vão ter mais filhos, a população vai crescer e vai acontecer tudo aquilo que eu falei anteriormente. E outro aspecto muito marcante da teoria de Malthus é que ele dizia que guerras e doenças seriam um controle natural para conter a população mundial. Ele falava o que, olha, se nós não seguirmos um rigoroso sistema para conter a população mundial, vão ocorrer guerras, vão ocorrer doenças, que isso já acontece e isso vai conter a população. É melhor nós seguirmos um roteiro severo do que deixar somente as guerras e doenças controlando naturalmente a população mundial. Aí você pergunta, professor, as teorias de Malthus estavam certas? Ainda bem que não. E a teoria de Malthus não se concretizou. O primeiro aspecto que fez com que a teoria de Malthus não se concretizasse é que a população não cresceu no ritmo esperado por Malthus. Foi aquilo que eu falei. A primeiro momento, quando as pessoas saíram da zona rural para a zona urbana, eles ainda tinham aquela concepção de ter muito filho. Mas só que a zona urbana, de fato, é um fator que faz com que a quantidade de filhos por casal diminua. E isso fez com que aquela teoria proposta por Malthus, aquela ideia de que a população continuaria crescendo naquele momento, não ocorreu de maneira significativa. Outro aspecto que foi muito importante disso aqui, foi a Revolução Verde. Pessoal, quando a gente fala de Revolução Verde, temos de ficar atento sobre esse tema. Nesse vídeo, eu vou abordar a Revolução Verde unicamente do ponto de vista produtivo, unicamente para explicar com os argumentos atuais que a teoria de Malthus não se concretizou. A parte crítica relacionada à Revolução Verde eu vou abordar em outro vídeo, por isso se inscreve aí no canal que breve o vídeo está no ar. Mas trazendo aqui para a teoria malthusiana, o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi um acontecimento que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial, onde havia uma preocupação muito grande com a oferta de alimentos no mundo. E isso fez com que alguns países investissem em tecnologia, na ciência, para tentar aumentar a produtividade em escala mundial. E com isso, 2 países saíram na frente nesse aspecto, que foram os Estados Unidos e o México. Esses 2 países conseguiram pôr em prática essa necessidade, fazendo com que a produtividade aumentasse de maneira significativa. Mas como isso ocorreu? Eles investiram pesado em tecnologia, em todos os aspectos da produção, desde o preparo do solo, irrigação, uso de defensivos agrícolas, uso de agrotóxicos, utilização de máquinas avançadas na produtividade para aumentar a produtividade também. Ou seja, eles investiram em ciência no contexto produtivo como um todo, não apenas em um aspecto. E a partir desse momento que esses 2 países tiveram êxito nessa proposta, eles começaram a exportar essa tecnologia para o mundo. Eles começaram exportando aqui, para a América Latina, depois exportaram para a Ásia. Esses 2 lugares foram referência na exportação desse tipo de tecnologia para aumentar a produtividade. Mas voltando cá para a América Latina, tem um país de destaque que nós temos que citar, que é o Brasil. O Brasil, por meio da Revolução Verde,
aumentou a sua produtividade, fazendo com que o Brasil se tornasse hoje um dos maiores exportadores de commodities agrícolas no mundo. E isso começou como? Isso começou com a expansão das fronteiras agrícolas no Cerrado brasileiro. Foi por meio da tecnologia imposta pela Revolução Verde que o Brasil começou a aumentar a sua capacidade produtiva de alimentos, chegando a um patamar de um dos maiores exportadores de commodities alimentícias do mundo. Ficou tranquilo? Lembrando, somente a questão produtiva nesse vídeo. A parte crítica, ó, se inscreve aí que eu vou explicar também sobre a Revolução Verde. Mas vamos voltar cá para a nossa tela. E aí, voltando para a nossa tela, outro dos fundamentos que comprovaram que a teoria de Malthus era insuficiente para explicar o crescimento da população mundial foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Outro aspecto muito importante, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Quando as pessoas vão do campo para a cidade, eles percebem que o custo de vida aumenta. E aí é necessário também que ocorra um incremento no orçamento da família por meio da mulher trabalhando. E à medida que a mulher começa a trabalhar, ela chega a um momento de escolha. Eu vou ter filhos ou vou buscar minha promoção? Vou buscar o crescimento econômico. Muitas vezes elas preferem buscar a promoção pessoal, o crescimento econômico. Isso fez com que a entrada da mulher no mercado de trabalho também reduzisse o crescimento populacional, mais um dos fundamentos que comprovaram que a teoria de Malthus não estava totalmente correta, beleza? E avançando aqui, pessoal, agora vamos falar da teoria neomalthusiana, mas voltando para o contexto histórico também, que todos precisam do contexto histórico, o que foi a teoria neomalthusiana? A teoria neomalthusiana ocorreu no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde os soldados que voltavam da guerra, voltavam com concepção diferente de família. Tipo, o cara tá lá na guerra, passando bala do ninho no ouvido, vendo um tiro pra todo lado, a pessoa pensa, velho, eu tenho que valorizar minha família. Aí o que acontece? Quando eles chegam, quando eles retornam aos seus lares, por ter essa concepção diferente, por ter essa valorização da família, essa valorização da vida, a tendência é que eles, aumente a quantidade de filhos. E foi nesse período que aconteceu aqui, a teoria neomalthusiana, por volta da década de 1960 e 1970. Nesse período, em decorrência disso que eu falei, aconteceu o Baby Boom, que foi o crescimento acelerado da população mundial, porque as pessoas chegaram da guerra felizes por estar vivos, trabalharam certinho, aumentou a quantidade de filhos. Mas isso fez com que as pessoas retornassem àquela ideia de que pensassem assim, olha, Malthus não estava totalmente errado. Ele falou que o crescimento populacional seria um problema, mas não um problema da forma que ele propôs. Vamos pensar em uma maneira diferente de ver essa questão do crescimento populacional, e foi aí que surgiu as ideias da teoria neomalthusiana, que na realidade foi uma releitura da teoria malthusiana, que dizia que o crescimento populacional desordenado resultaria em pobreza. Preste atenção, Malthus dizia que o crescimento populacional desordenado resultaria em miséria, fome, guerra. A teoria neomalthusiana não. Dizia que o crescimento populacional desordenado resultaria em pobreza. E a teoria neomalthusiana tinha um diferencial em relação à teoria malthusiana em qual sentido? Porque eles propunham controle de política de natalidade por meio de métodos contraceptivos. Vocês lembram que eu falei, Malthus era contra a utilização de métodos contraceptivos. Já os cientistas, os estudiosos da teoria neomalthusiana, não. Ele se preocupava com o crescimento populacional, só que não misturava a questão científica do crescimento populacional com a questão pessoal, a questão religiosa de cada pessoa. E eles falavam que o planejamento familiar e métodos contraceptivos têm de ser utilizados principalmente nos países menos desenvolvidos. Mais uma vez, eles colocando o pobre como objeto de todos os problemas. Por quê? Porque eles falavam que é nos países menos desenvolvidos que as pessoas têm uma quantidade maior de filhos. Por isso essa questão dos métodos contraceptivos, principalmente nos países menos desenvolvidos. O que é que ele dizia ainda? Que a alta natalidade é igual a elevados investimentos em setores que não trazem crescimento econômico a curto e médio prazo. Por exemplo, um país que tem muitos nascimentos, o país vai ter que investir na saúde e educação dessa criança. E investimento em saúde e educação de criança não traz retorno econômico a curto e a médio prazo. Por exemplo, se um país vai lá e investe em 5G, o 5G vai aumentar a produtividade. Isso traz um crescimento econômico. Mas no ponto de vista dos neomalthusianos, não. Quando investe em criança, na saúde e educação dessas crianças, esse retorno não é imediato. Por isso, isso resulta em reduzidos recursos para o desenvolvimento econômico. Se você tem muito filho, os filhos vão gerar despesas. E as despesas geradas por esses filhos não dão retorno econômico. Ou seja, o crescimento populacional é o motivo de o país não conseguir crescer economicamente. Ficou claro isso aí? Só que avançando aqui, a teoria neomalthusiana também não se concretizou.
Os motivos disso: Revolução Verde, aquilo que eu já expliquei, entrada de mulher no mercado de trabalho e também um fator bem específico aqui, ó, que países que adotaram as políticas antinatalistas ainda apresentavam altos índices de pobreza. Ou seja, muitos países que adotaram essas políticas antinatalistas não conseguiram emergir economicamente como propunha a teoria neomalthusiana. Países que reduziram o percentual de crescimento populacional por meio de políticas antinatalistas não conseguiram um crescimento econômico como eles imaginariam que iriam acontecer. Tranquilidade? E outro exemplo prático também, pessoal, é que alguns países utilizam exatamente a força de trabalho da sua população para crescer economicamente e não o contrário. Um exemplo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos fica na média ali da quinta maior população mundial. Eu falo na média porque essa questão é muito relativa. Alguns países aumentam a população, isso decorre de cada censo de cada lugar. Mas voltando aqui para o assunto, os Estados Unidos é em média a quinta maior população mundial. Do ponto de vista dos neomalthusianos, os Estados Unidos era um país para passar muitos problemas em decorrência da população. Os Estados Unidos é um país pobre? Não. Por quê? Porque a população produz. É justamente a população que faz com que o crescimento do país ocorra da maneira que ocorre, de maneira significativa. Ou seja, em muitos casos, a população de um país não é significativo de pobreza, ao contrário, é significativo de riqueza, de crescimento econômico em decorrência da força de trabalho dessa população. Porém, pessoal, por mais que essa teoria tenha se mostrado insuficiente, ela resultou em políticas antinatalistas no mundo todo. E o exemplo mais claro dessa ideia foi na China. A China, por volta da década de 60 e 70 do século passado, tinha uma população muito grande. Hoje ainda tem uma população muito grande, só que o crescimento da população chinesa também ocorreu de maneira muito significativa e fez com que o governo chinês, muito influenciado pela teoria neomalthusiana, propusesse as ideias políticas antinatalistas para o povo, ou seja, cada casal só poderia ter um filho. É aquela ideia do 4-2-1, 4 avós, 2 pais e um filho. Isso fez com que, com o passar do tempo, houvesse uma redução do percentual de crescimento da população chinesa, fazendo com que a população da Índia ultrapassasse a população da China atualmente, se tornando a maior do mundo. Mas o que aconteceu? O governo chinês parou e pensou, peraí, quando a minha população lá estava crescendo de maneira significativa, o nosso crescimento econômico também era alto. E agora que a população começou a diminuir, o nosso crescimento econômico está apresentando também uma diminuição. Eles perceberam que a força de trabalho da população chinesa não era um problema, mas sim uma solução para o crescimento econômico. Tanto é que hoje a China já adota a política de incentivo a mais de um filho por casal. Esse é um exemplo claro também de que a população, de que a teoria neomalthusiana não se mostrou suficiente na realidade. Eles falavam que se a população crescesse, ocorreria pobreza. Já alguns países demonstraram na prática que isso não é verdade, fazendo com que a alta população fosse um vetor de crescimento econômico desse país, e não o contrário. E finalizando aqui a teoria malthusiana, eu quero tratar com vocês também uma teoria muito importante, que é a teoria ecomalthusiana, que é ao mesmo tempo a teoria demográfica e ambiental. Se vocês verem o nome aqui, ó, ecomalthusiana, significa o quê? Que a população está no centro das discussões, trazendo aqueles resquícios da teoria de Malthus, beleza? Mas o que é a teoria ecomalthusiana? É uma teoria que fala que a maior quantidade de habitantes colocaria em xeque a disposição de recursos naturais para as pessoas. Ou seja, eles falam agora que a população, a alta população do mundo, vai fazer com que essa grande população consuma os recursos naturais de maneira rápida, fazendo com que esses recursos naturais se esgotem e gerem problemas sociais em decorrência da falta desses recursos naturais. Eles diziam que quanto mais pessoas, mais impactos ambientais prejudicando o clima, solos e recursos naturais, ou seja, é uma teoria demográfica vinculada à teoria ambiental, falando muito em desenvolvimento sustentável, que é um termo que ganhou notoriedade com a teoria ecomalthusiana. E o que seria o desenvolvimento sustentável? Seria aquele desenvolvimento atrelado ao uso correto dos recursos naturais, o uso devido, fazendo com que esses recursos não acabem, fazendo com que as próximas gerações também tenham acesso a esses recursos. Essa teoria, essa ideia da teoria ecomalthusiana. Porém, pessoal, essa teoria também sofreu duras críticas. Por quê? Porque muitos estudiosos falam que o problema não está simplesmente na população, mas de fato como essa população consome, ou seja, o contingente populacional não é a resposta definitiva para o esgotamento dos recursos naturais. Nós temos de entender como essa população utiliza esses recursos naturais, como é o consumo, como é o desperdício desses recursos naturais por meio dessa população.
E um exemplo que eu posso citar são também os Estados Unidos. Por exemplo, a população dos Estados Unidos equivale hoje em média a 6% da população mundial. Mas quando fala em consumo de recursos naturais, esse valor sobe. Os Estados Unidos consomem o equivalente a 15% dos recursos naturais do planeta. Ou seja, 6% da população mundial consumindo 15% dos recursos naturais. Esse é um exemplo muito claro que não é somente o contingente populacional que vai determinar o consumo de recursos naturais do planeta, e sim como um país consome, de que maneira ele consome, o desperdício desses países em relação aos recursos naturais. Mas preste atenção aqui, pessoal. Independente das críticas que a teoria ecomalthusiana sofre, ela tem sim o seu valor social. Por quê? Porque devemos sim saber a melhor maneira de utilizar os recursos naturais de maneira sustentável para que esses recursos naturais permaneçam aqui para a gente e para as futuras gerações. Não é porque a teoria ecomalthusiana sofreu diversas críticas que ela perde seu valor do ponto de vista social. Ao contrário, ela tem um valor significativo que nós temos de ficar muito atento à maneira que consumimos recursos naturais no mundo. Tranquilidade? E agora, para finalizar aqui, pessoal, vamos falar da teoria reformista, também chamada de teoria marxista. E já no nome aqui você vê, reformista, não tem nada a ver com as ideias de Marx. E por isso você vai entender que ela tem uma postura totalmente contrária às teorias anteriores. E ela já começa fazendo uma indagação. A natalidade gera pobreza ou a pobreza gera natalidade? E essa indagação gera todo o valor, porque eles falam que a taxa de natalidade somente diminuiria com a melhoria das condições de vida das pessoas. Enquanto as outras teorias anteriores falam que é a população o grande problema da fome, da miséria e da pobreza, a teoria reformista fala justamente o contrário, que é a pobreza e a miséria e a fome que causa o aumento populacional. Portanto, não adianta você querer atacar somente a população, porque são vários outros setores que devem ser atacados para melhorar a condição de vida dessas pessoas, porque é somente pela melhoria de condição de vida dessas pessoas que a população vai reduzir naturalmente. E um exemplo aqui, é que eles falam que quanto menos educação, mais filhos, e por isso defende altos investimentos em educação. Eles falam que o acesso à educação, renda, saúde e condições de vida é fator determinante na quantidade de filhos por casal. Volto naquela, não é atacar a população, é atacar todos os problemas que estão na sociedade. Com isso, atacando esses problemas, quando a população chegar no nível cultural elevado, quando a população chegar no nível educacional e de saúde elevado, eles mesmos vão entender a melhor maneira de ter filhos. E isso faz com que a quantidade de filhos reduza. Isso vocês podem ver em países desenvolvidos, em que as melhores condições de vida, de saúde e educação faz com que esses países tenham uma menor quantidade de filhos. E isso faz com que essa teoria seja mais realista, porque não existem soluções simplistas para lidar com o problema da fome mundial, da pobreza mundial. As teorias anteriores que tentaram encontrar somente na quantidade de pessoas, na população, a resposta para tudo, estavam erradas. E a teoria reformista fala o quê? A população não é o único problema. O aumento populacional pode ser o problema em algumas situações, mas você tem que atacar também diversos outros setores econômicos, sociais, em todos os aspectos. Não existe soluções simples, existe solução que vai levar em consideração vários aspectos, não somente o aspecto relacionado à população. Vamos voltar para a nossa tela aqui que eu vou passar uma informação legalzinha para vocês, preste atenção. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre teorias demográficas e ajuda o professor na boa, dá o seu like no vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo o tema que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo, que eu vou ter a maior satisfação de abordar, e meu objetivo aqui é trazer uma informação legal, de qualidade para vocês, de maneira clara, tranquila, leve, e por isso, ajuda o professor, dá like, se inscreve, comenta e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possível. O diretor já está soltando a música aí, vejo você no próximo vídeo, galera. Até lá, um beijão, tamo junto!